Você sabia que os castores são verdadeiros engenheiros da natureza, capazes de moldar o ambiente ao seu favor e sobreviver aos invernos mais rigorosos? Mas o que acontece quando as temperaturas caem, os lagos congelam e os recursos se tornam escassos? Hoje no Alertamente, vamos revelar os segredos fascinantes e pouco conhecidos de como esses pequenos mestres da sobrevivência se preparam para enfrentar o frio implacável. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir vai mudar completamente a forma como você enxerga esses animais incríveis. Os castores são muito mais do que apenas roedores fofos com dentes afiados. Eles são especialistas em adaptação e sobrevivência, e sua preparação para o inverno é uma aula prática de estratégia e planejamento. Durante o verão e o outono, esses animais trabalham incansavelmente, garantindo que tudo esteja pronto antes que o primeiro floco de neve caia. E, acredite, o inverno não é apenas um período difícil para os castores, mas também uma oportunidade de mostrar como a natureza pode ser incrivelmente engenhosa. Então, vamos mergulhar no universo desses pequenos arquitetos e explorar suas incríveis táticas de sobrevivência. A Casa dos Castores, um forte contra o frio. O lar de um castor, conhecido como lodge, é uma das estruturas mais fascinantes e engenhosas da natureza. Esses pequenos arquitetos constroem suas casas com precisão e estratégia, usando galhos, lama e pedras como principais materiais. O resultado é uma fortaleza impressionante, capaz de resistir às condições mais adversas do inverno. Um dos aspectos mais intrigantes dessa construção é o isolamento térmico. A camada externa, feita de lama endurecida, atua como uma barreira natural contra o vento gelado e as temperaturas negativas, mesmo quando o ambiente externo está coberto por uma espessa camada de neve. O interior do lodge permanece aquecido, criando um ambiente confortável para os castores e sua família. Além disso, os lodges possuem um design único, com câmaras internas cuidadosamente planejadas. A câmara principal, onde os castores dormem e passam a maior parte do tempo no inverno, é elevada em relação ao nível da água, garantindo que permaneça seca. Já os túneis de acesso que conectam a entrada submersa à câmara principal são estrategicamente posicionados para dificultar o acesso de predadores. E falando em segurança, a entrada submersa é uma das principais defesas dos castores. Durante o inverno, quando o lago ao redor do lodge congela, a entrada se torna praticamente inacessível para qualquer outro animal, deixando os castores protegidos dentro de sua fortaleza. Esse detalhe arquitetônico é crucial para sua sobrevivência, já que muitos predadores, como lobos e raposas, tentariam invadir o lodge se ele tivesse uma entrada exposta. Outro ponto interessante é a manutenção do lodge. Durante o outono, antes que o frio extremo comece, os castores reforçam suas casas, adicionando mais camadas de galhos e lama. Esse trabalho contínuo não apenas fortalece a estrutura, mas também ajuda a selar qualquer abertura que possa permitir a entrada do frio ou de outros animais. Por fim, os lodges não são apenas funcionais, mas também uma representação da vida familiar dos castores. É dentro dessas estruturas que eles compartilham calor, criam seus filhotes e se mantêm unidos durante os meses mais difíceis do ano. O lodge é, sem dúvida, um testemunho da engenhosidade e da capacidade de adaptação desses incríveis animais. Essas fortalezas naturais nos mostram como os castores são capazes de transformar o ambiente ao seu redor para garantir sua sobrevivência, nos ensinando lições valiosas sobre planejamento e resiliência. Estoque estratégico de alimentos. A preparação dos castores para o inverno é uma verdadeira aula de planejamento.
E o estoque de alimentos que eles criam é um dos pilares de sua sobrevivência. Antes que as temperaturas caiam e o ambiente seja tomado pelo gelo, esses animais começam a montar uma despensa submersa meticulosamente organizada. Tudo começa com a escolha dos galhos. Os castores não cortam qualquer árvore ou arbusto. Eles têm preferências específicas por espécies como álamos, salgueiros e outras árvores de casca macia e nutritiva. Essas cascas são ricas em nutrientes essenciais que fornecem energia durante os meses em que a comida é escassa. Além disso, eles escolhem os galhos de forma estratégica, optando por pedaços que sejam mais fáceis de manipular e armazenar. O local onde a despensa é montada também é cuidadosamente planejado. Os castores preferem fixá-la próxima ao lodge, geralmente no fundo do lago, onde os galhos podem ficar submersos. Para garantir que o estoque permaneça no lugar, eles usam pedras como peso, impedindo que as correntes de água levem os galhos para longe. Essa técnica garante que os alimentos estejam sempre acessíveis, mesmo quando o gelo cobre toda a superfície do lago. Uma curiosidade interessante é que os castores organizam essa despensa de forma que os galhos mais frescos e saborosos fiquem no topo, enquanto os menos preferidos são posicionados no fundo. Isso facilita o acesso às melhores partes do estoque durante os meses de inverno, quando cada refeição é essencial para manter a energia. Outro detalhe fascinante é que, ao comerem, os castores não consomem o galho inteiro. Eles começam pela casca, que é a parte mais nutritiva, e deixam o restante do galho como reserva. Isso significa que um único galho pode ser aproveitado por vários dias, prolongando a utilidade do estoque. Além disso, essa estratégia de armazenamento submerso tem um benefício extra. A água fria do lago ajuda a preservar os galhos, impedindo que eles sequem ou apodreçam rapidamente. Assim, mesmo ao final do inverno, os castores ainda têm alimentos em condições de consumo. O comportamento de criar uma despensa submersa não é apenas uma demonstração de inteligência, mas também de adaptação ao ambiente. Em regiões onde os invernos são mais rigorosos, essa prática é a diferença entre a vida e a morte. Sem essa preparação, os castores não conseguiriam acessar comida suficiente para sobreviver aos longos meses de frio. Esses pequenos engenheiros não deixam nada ao acaso. Cada galho cortado, cada pedra posicionada e cada viagem ao fundo do lago são passos essenciais para garantir que eles e sua família estejam bem alimentados e protegidos durante o inverno. É uma estratégia que impressiona e mostra como a natureza é cheia de soluções engenhosas para os desafios da sobrevivência. O comportamento social dos castores no frio. Os castores são animais altamente sociais, e esse traço se torna ainda mais evidente durante os meses de inverno. Enquanto as condições externas se tornam extremamente desafiadoras, com o lago congelado e o ambiente coberto de neve, o interior do lodge se transforma em um refúgio de calor, cooperação e união familiar. Dentro do lodge, a família de castores, que geralmente inclui o casal reprodutor, os filhotes do ano atual e, em alguns casos, os jovens do ano anterior, compartilham um espaço apertado, mas acolhedor. Essa proximidade física não é apenas uma questão de conveniência. É uma estratégia vital para a sobrevivência. O calor corporal compartilhado ajuda a manter a temperatura do ambiente interno estável, reduzindo a necessidade de gastar energia para se aquecer. Esse comportamento cooperativo vai além da simples partilha de calor. Durante o inverno, os castores também dividem responsabilidades dentro do lodge. Enquanto os filhotes mais jovens descansam ou brincam, os adultos monitoram a estrutura do abrigo e garantem que tudo esteja funcionando conforme o planejado. Em algumas ocasiões, os castores podem até realizar pequenos reparos no lodge, utilizando galhos ou lama armazenados anteriormente para selar rachaduras
ou reforçar paredes desgastadas. Além disso, o inverno é uma época de fortalecimento dos laços familiares. Os longos períodos passados juntos dentro do lodge permitem que os castores interajam de forma mais frequente, desenvolvendo uma comunicação eficaz e aprendendo a trabalhar em equipe. É durante esse período que os jovens castores começam a observar e imitar os comportamentos dos adultos, como a organização da despensa ou a forma de se movimentar pelos túneis submersos. Esse aprendizado é essencial para que eles se tornem independentes e preparados para os desafios do futuro. Um aspecto interessante é que, mesmo em condições de confinamento, os castores demonstram uma convivência harmoniosa. Isso é crucial, já que qualquer conflito interno poderia comprometer a sobrevivência do grupo. A cooperação e a divisão de recursos, como o estoque de alimentos submerso, são evidências de que os castores sabem equilibrar suas necessidades individuais com o bem-estar coletivo. Além de manterem-se aquecidos e protegidos, os castores também utilizam o tempo no lodge para descansar e conservar energia. No inverno, o metabolismo desses animais diminui levemente, o que reduz a necessidade de atividades externas. Isso significa que eles podem passar dias ou até semanas dentro do abrigo, saindo apenas para buscar alimentos em sua despensa submersa. O comportamento social dos castores durante o inverno não é apenas uma estratégia para sobreviver, mas também uma demonstração de como a união e a colaboração podem ser poderosas ferramentas na natureza. Essa convivência familiar reforça os laços entre os membros do grupo, garantindo que todos estejam alinhados e preparados para a chegada da primavera, quando os desafios mudam e as tarefas reprodutivas e de manutenção do território voltam a ser prioridade. Em resumo, o inverno é um período em que os castores se tornam mais do que sobreviventes. Eles se tornam exemplos vivos de como a interação social e o trabalho em equipe podem transformar adversidades em oportunidades de fortalecimento e aprendizado coletivo. Os castores são um exemplo vivo de como o planejamento, a resiliência e o trabalho em equipe podem fazer toda a diferença. Esses pequenos arquitetos da natureza nos mostram que, mesmo em meio às condições mais desafiadoras, é possível encontrar soluções engenhosas e eficazes. Cada galho cortado, cada dique construído e cada momento de união no lodge não são apenas estratégias de sobrevivência, mas também lições que podemos aplicar em nossas próprias vidas. Eles nos ensinam que o sucesso não acontece por acaso. É fruto de esforço, organização e da capacidade de trabalhar em conjunto para um objetivo maior. O mais incrível é que os castores não apenas garantem sua sobrevivência, mas também transformam o ambiente ao seu redor. Seus diques criam habitats que beneficiam inúmeras outras espécies, mostrando como uma única ação planejada pode gerar um impacto positivo para todos. Eles são uma prova viva de que a colaboração e o equilíbrio com a natureza são essenciais. Não importa o quão difícil seja o cenário. Se você gostou de conhecer os segredos dos castores no inverno, não deixe de apoiar este canal com seu like e se inscrevendo no Alertamente. Aqui trazemos histórias fascinantes como esta, que conectam você ao incrível mundo da natureza e suas lições escondidas. Sua interação é o que nos motiva a continuar explorando e compartilhando curiosidades que despertam o nosso lado mais humano e curioso. Até a próxima e lembre-se, a natureza está cheia de lições valiosas esperando para serem descobertas. Seja a pessoa que para, observa e aprende com os detalhes que passam despercebidos para muitos. Obrigado por assistir e te vejo no próximo vídeo. Pukal.